Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá! Você conhece o bandolim? Embora muito antigo, o bandolim não é um instrumento tão popular assim. Sua característica protagonista promoveu encantamentos, inicialmente no choro e mais tarde no samba. Seus contornos sugerem semelhanças à forma de uma pera, ou ainda mais poeticamente, a forma de uma gota. E nesse caminho, quando verbalizado, o próprio nome já diz. Parece líquido melódico. Bandolim, uma canção sem fim. Vamos lá, vem com a gente se encantar ao som do bandolim. Professor Vinícius, onde surgiu o bandolim? O bandolim chegou ao Brasil no século XIX através dos portugueses que utilizavam o instrumento em suas danças tradicionais, em suas serestas, e no Brasil ele foi adquirindo aos poucos um sotaque brasileiro, através da convivência com os músicos daqui, e aos poucos, com o tempo, ele foi fazendo parte de um vocabulário da música brasileira. Como é produzido o som do bandolim e como é a sua sonoridade? O bandolim é um instrumento de cordas, formado por 8 cordas de aço. Eles são divididos em 4 cordas duplas. Ele tem como característica principal ter uma sonoridade mais aguda, pelo fato das cordas serem de aço e de uma espessura mais fina. As 2 primeiras cordas do bandolim formam a nota Mi. As segundas cordas, nota Lá. As terceiras cordas, na nota Ré. E as quartas cordas, na nota Sol. Vocês podem notar que à medida que eu vou subindo, o som vai ficando mais grave. Isso se explica porque as cordas vão ficando mais espessas, então vai mudando a sonoridade do bandolim. Para tocar o bandolim, a gente utiliza as palhetas, a palheta para produzir o som do instrumento. E ele é um instrumento que pode ser utilizado tanto para fazer acompanhamentos das músicas, a base, o ritmo da música, quanto também para os solos, as melodias. Uma característica marcante do bandolim é esse formato que ele tem, o formato de gota. Em outros países, principalmente da Europa e também nos Estados Unidos, ele também possui outros modelos, outros formatos. No instrumento aqui a gente pode observar então, no braço do instrumento, nós temos os trastes, que servem para separar uma casa da outra, que é onde a gente vai fazer as notas com a mão esquerda. E aqui, em cima, na mão do instrumento, nós temos as tarraxas. É uma para cada corda, ou seja, são 8 tarraxas, e elas servem para afinar o instrumento, para afinar as cordas. Qual o gênero em que o bandolim é mais utilizado no Brasil? O gênero em que o bandolim tem mais identificação no Brasil é o choro, ou chorinho, como também é conhecido. O choro ele é o primeiro gênero urbano genuinamente brasileiro, e ele surgiu no Rio de Janeiro no final do século XIX. O choro se caracteriza por suas melodias rebuscadas e pelas suas improvisações. É uma mistura de ritmos europeus e africanos, e na sua maioria é formada por músicas instrumentais. Joaquim Antônio da Silva Calado Júnior, um exímio flautista, por volta de 1870 formou o grupo de músicos Choro do Calado, e portanto é considerado o pai do choro. Outro nome importantíssimo para o gênero é o do Pixinguinha. Ele foi um maestro, compositor, arranjador, exímio flautista também, e é um cara que, através de suas composições, de suas pesquisas, deixou um legado imenso para a música popular brasileira. Alguns outros nomes que foram muito importantes para o desenvolvimento do choro no Brasil foram de Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, Valdir Azevedo, Zequinha de Abreu e Benedito Lacerda. Quais são alguns dos principais representantes do bandolim no Brasil? Bom, inicialmente o choro ele não tinha o bandolim como um dos seus principais instrumentos, já que ele contava com o violão de 7 cordas, com o cavaco, com o pandeiro e com a flauta. Com o tempo, alguns instrumentos de sopro passaram a fazer parte, o sax, por exemplo, a clarineta. Com o Ernesto Nazaré, o piano também teve seu protagonismo.
E apenas com o surgimento de nomes como Lupercio Miranda e Jacó do Bandolim é que o bandolim começou a ter uma importância maior no choro e começou a fazer parte de fato das rodas de choro. Jacó Pic Bittencourt, ou simplesmente Jacó do Bandolim, foi um instrumentista, músico brasileiro nascido no Rio de Janeiro no ano de 1918. E ele foi um dos grandes responsáveis pela presença mais constante do bandolim na música brasileira, principalmente no choro. Ele foi um músico muito virtuoso, muito habilidoso nas suas improvisações, isso fica muito notável em suas composições. Além disso, ele foi um pesquisador da música brasileira e, portanto, deixou um importante legado para os músicos e pesquisadores aqui no Brasil. O choro constitui 57 de suas 103 composições, na sua maioria tendo o bandolim como instrumento solo, substituindo a flauta, que também fazia esse papel. Atualmente, o nome de destaque no bandolim aqui no Brasil é do Hamilton de Holanda. É um bandolinista brasileiro, nascido no Rio de Janeiro em 1976. E ele é hoje um dos instrumentistas brasileiros mais reconhecidos no mundo. Realiza shows e concertos pelo Brasil afora, levando para todos os continentes a música brasileira e a sonoridade, a beleza do som do bandolim por onde ele passa. O Hamilton de Holanda também quebra paradigmas de que o bandolim é um instrumento utilizado apenas para choro e samba. Ele tem composições em outros gêneros como valsa, frevo, jazz, sempre tendo o bandolim como instrumento solo. Além disso, o Hamilton de Holanda cria o bandolim de 10 cordas, portanto 2 cordas a mais, sendo elas mais graves, ampliando dessa forma as possibilidades e a sonoridade do bandolim. Confira a sonoridade do bandolim com a música Noites Cariocas, de Jacó do Bandolim.
No próximo episódio, você poderá se encantar ao som do bombo legueiro. Não perca!